Eu queria falar sobre um assunto que é distância. Discutir distância. Distância é sempre uma medida, né? Uma medida. Mas ela pode ser uma medida mais emocional, por exemplo, né? Objetiva. Por exemplo, quando o Felipe Bueno ficou uma semana longe da gente. Essa distância emocional produz saudade, né? Que é o que vai acontecer em breve com a Carla Bigato, que resolveu... Duvido. Não, mas, Eneg, tem uma história aí. Dá pra cancelar ainda? Não. Toca o raciocínio. O raciocínio te conto fora do ar. Tá bom. Ela se sentiu no direito de tirar férias, então em agosto parece que vai viajar, vai se divertir, faz planos e tal, e a gente vai sentir saudade. É uma distância emocional. Correto. Não é uma distância emocional. A distância pode ser também algo físico e estático, por exemplo. A distância que separa São Paulo do Rio de Janeiro pela Via Dutra não muda. Não vai mudar nunca. Você pode diminuir o tempo que você percorre essa distância, mas vai continuar 400 e poucos quilômetros para sair de São Paulo e chegar no Rio de Janeiro pela Via Dutra. E outras distâncias físicas de rodovias, estradas, etc., elas não mudam. Mas tem uma distância, que é uma distância que está aumentando. Ela não é emocional. E é uma distância que separa o Brasil dos países mais ricos do mundo. E isso é um problema. Como medir essa distância? Como é que você mede? Você mede em quilômetros? Você tem várias unidades de medida. E elas aparecem onde você fuça. Você dá uma olhadinha, você acha uma distância. E ela está maior do que era antes. Você pega na educação, por exemplo. No ritmo em que a gente evolui, e os outros países também evoluem. Não é que é assim, o Brasil está investindo em educação, dando aula para os alunos, enquanto isso os dinamarqueses, eles tiram férias. Os professores não estão ensinando melhor também os alunos. Eles não estão discutindo formas de melhorar a qualidade da educação dinamarquesa. Eles também estão melhorando. Os coreanos estão melhorando, os chineses estão melhorando, os americanos estão melhorando, os austríacos e tal, e a gente também. Em que ritmo cada um está melhorando? Define a distância em que esses países vão ficar uns dos outros. E no caso do Brasil, o último levantamento mostrou que a gente precisa de 70 anos para diminuir a distância no ensino de matemática em relação aos países mais avançados. 70 Diminuir anos. A distância, né? Diminuir a distância. Tocar, chegar perto. Torná-la desprezível. Tá. Mas 70 anos. Como os alunos têm hoje de 2 a 16 no ensino básico, né? Muitos deles serão avós, né? É uma loucura. Mas sorte desses no nível da matemática, porque em leitura 250 anos. Não dá para falar em geração, algumas gerações. São algumas gerações, né? 250 anos. Isso porque a gente está falando em educação, que condena, nesse ritmo, o Brasil ao atraso. Porque se você precisa de 250 anos, a coisa complicou. É meia de história vez. do Brasil, né? Exato. Meia história do Brasil. Meia história do Brasil. A gente não tem isso de república. Né? É uma coisa inacreditável. Bom, pega quem estuda nas universidades públicas e gratuitas, que é uma bandeira da esquerda, uma bandeira do movimento estudantil, dos professores, pública e gratuita, etc. Por mais que a gente tenha criado cota, quem é que estuda lá? É o cara que entrou porque o pai tinha dinheiro para pagar a escola gratuita privada, paga privada. Então a pública gratuita é ocupada tradicionalmente. Não mudou, melhorou, mas não mudou. O Brasil investe na pré-escola $3.800 por aluno, menos do que a média da OCDE, que é 8.800. Então, olha só, como é que a turma de $3.800 por ano, por criança, vai alcançar a turma de $8.800 por criança? Não dá. Quando chega na universidade, quem é que investiu $8.800 ou até mais do que isso? Os papais que botaram nas escolas privadas do Brasil, porque isso aqui é um ensino público. Os salários anuais dos professores, entre os mais baixos de todos os países da OCDE e parceiros, incluindo México, Chile e Costa Rica. Então a gente tem alunos com baixo investimento per capita, professores ganhando pouco, e isso explica um pouco essa distância. Mas tem uma outra distância, que é a distância, por exemplo, na produtividade da mão de obra. Se você produz
uma quantidade de bens razoável, mas você leva mais tempo do que os outros, seu produto é mais caro, porque teve mais tempo de aluguel, tempo de energia elétrica, tempo de mão de obra, tempo de tudo. Ficou mais caro, você vende menos. A gente precisa hoje de 4 trabalhadores brasileiros para produzir o que um americano produz. Gente, 4-1 nos Estados Unidos, que não é o país mais produtivo do mundo. Isso vale na comparação com outras grandes economias, não só os Estados Unidos. Pega o seguinte, 70% dos robôs vendidos no mundo são vendidos para Japão, China, Estados Unidos, Coreia e Alemanha. 5 países são conhecidos como os Big Five. 5 países compram 70% dos robôs do mundo. Pergunta se eles não estão cada vez mais produtivos, ano a ano, e a gente discutindo. Pode importar? Tem tarifa? Não tem tarifa? Pode entrar um empregado estrangeiro? Um professor estrangeiro pode dar aula? Não pode, tem que ser brasileiro. Porra, olha o nível da discussão. E os caras comprando 70% dos robôs do mundo, sugando os robôs. Eles pegam todos os robôs, né? Em 2000, eram necessários 80 trabalhadores para fabricar 1.000 veículos. Hoje, 35. 35. Se era 80 e é 35, precisa arrumar lugar para 55. Pessoas que ficaram sem emprego no mercado automobilístico, né? Sem automação, você precisa de 100 trabalhadores rurais para colher 1.200 toneladas de cana-de-açúcar. Com uma colheitadeira, um. Esse cara é qualificado, os outros 99, se um deles conseguir se qualificar, também vão ter que se coçar, né? O que um cortador de cana faz em um dia de trabalho, uma colheitadeira faz em 6 minutos. Essa distância que eu falei na produtividade, que eu falei na educação, poderia falar na saúde, poderia falar em outras áreas, também aparece no investimento, que é o dinheiro que a gente aplica para melhorar a nossa estrutura. De novo, no ritmo que as coisas vão, a gente precisa de 200 anos de investimento, 200 anos, para dobrar a renda per capita e nos igualarmos a Uruguai, Chile e ficar com metade da renda per capita da Coreia, 1/3 da renda per capita alemã, em 200 anos. É disso que se trata, gente. 70 anos para matemática, 260 anos para leitura, 200 anos de investimento para dobrar a renda per capita e nos transformar no Chile. A 1/3 da Alemanha de renda per capita. Então a gente fica num discursinho, esquerdinha, direitinha, um besterol, e aqui estão os números. Não tem número de direita, não tem número de esquerda. Estes são os números que nos destroem. Em 1980, a gente investia menos do que 70% dos países do mundo. 10 anos depois, menos do que 80% dos países do mundo. E atualmente, menos do que 90% dos países do mundo. Estamos andando para trás em investimento. Quando essa comparação é feita com os emergentes, que estão andando para frente, ao contrário da gente, eles investem mais do que o dobro do Brasil. O que isso quer dizer? Que a nossa distância não é emocional, porque essa a gente administra. Sim. Felipe Bueno voltou. A Carla, tenho certeza que depois disso vai voltar. E a gente vai poder dar um abraço nela e a distância emocional passa, né? A distância física você ultrapassa, pega o carro, 400 quilômetros depois você está lá. Essas duas são superáveis, mas esta daqui, do jeito que a coisa vai, é insuperável. Insuperável, se não mudar. Não é alguma coisa, se não mudar tudo. A gente tem que parar, papel em branco, e começar de novo. Tá tudo errado. Ontem, o Jornal da Band trouxe uma reportagem sobre obras de aeroporto a propósito da inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista, na Bahia, onde o presidente foi. E a gente aproveitou e falou do aeroporto de Vitória do Espírito Santo. Bom, a China fez um aeroporto em Pequim em 5 anos. 5 anos. O aeroporto capaz de atender 72 milhões de passageiros até 2025. Em 5 anos. O aeroporto de Vitória, que vai atender 8 milhões de passageiros, ou seja, um nono,
9 vezes 8, 72. Isso aí. Um nono. Levou 16 anos para ficar pronto. Um nono da obra da China, 3 vezes mais tempo. Um nono da obra da China, 3 vezes mais tempo. Ou seja, um aeroporto daquele tamanho, a gente precisaria de 27 anos para fazer. Olha que legal. Né? Aliás, mais. Bom, o que aconteceu nesse período? TCU mandou parar a obra. Aí o Ministério Público enche o saco. Aí vai a Justiça dar uma liminar. Gastaram mais tempo com a obra parada, pagando gente, prejudicando a sociedade que não tinha o aeroporto, o terminal novo, do que com a propina que dizem que aconteceu lá, que deve ter acontecido mesmo. É inacreditável. A gente consegue ser tão ineficiente que a gente consegue gastar mais dinheiro com a ineficiência do que com a corrupção. Tamanha é a nossa ineficiência. Passa a ser maluco dizer isso, mas você faz assim, vamos ser então corruptos? Vamos ser então corruptos, que é mais barato. A gente é tão ruim, tão incompetente, que a gente consegue ser mais ineficiente do que corrupto. A gente consegue gastar mais com a ineficiência do que com a corrupção. Enquanto a China investe 500 bilhões de dólares por ano, o Brasil está investindo menos de 10% disso. Considerando público e privado, que lá é público, aqui público e privado. A nossa ineficiência faz com que a gente gaste 50% a mais em tudo, qualquer coisa. Então, sem falar do que a gente já falou algumas vezes, que é manutenção. As coisas ficam caindo, então você tem que fazer de novo. A gente tem que fazer de novo e fazer de novo. Então, distância. A menor distância entre 2 pontos é uma reta. A gente precisa da reta ascendente do crescimento econômico, a gente precisa da reta descendente do desemprego, né? Sem dúvida, essas duas retas. Mas a gente tem que passar a discutir o seguinte: a gente não vai diminuir a distância entre esses 2 pontos, que é a que nos separa da riqueza, da fortuna. A gente vai ficar condenado ao atraso, e estes números a gente lê, dá vontade de desistir, fechar e falar, não fala mais desse assunto. Mas a gente não pode parar de fazer isso. Eu gosto de jogar pôquer com feijão, né? Porque eu não jogo dinheiro. Tá. Tem hora que você pega a sua mão, no truco também, isso é muito divertido. Não sei se vocês gostam de jogar truco. Você gosta, Carla? Você é boa de truco? Sou boa. Sou boa também de blefe. Sou do interior, né? É verdade. Então você abre o truco, no truco fica muito claro. Você abre as cartas, você olha, você não tem nada. O cara te pergunta, pé, você não sabe o que responder, de pânico. Aí você fecha as cartas e abre de novo na esperança de que aquele 4 virou um 3, um 3, qualquer coisa. Eu já minto de cara. Pra isso, né? Hein? Porque, ó, zap, pescadinha. Copas. Copas é levantar a sobrancelha. Isso, ouro. É o sete belo, que é o copas. É a boquinha aqui. E a boquinha. Linguinha, né? E quando você não faz nada, você fica olhando um pro outro assim, fala alguma coisa, você não tem nada. Eu já minto até pro meu parceiro. Eu já vejo as 3 cartas, são 3 cartas horríveis, só. Vem. Deixa comigo. Vem, chá comigo, pé. E não tem nada. É isso, é o Brasil. Você abre esses números que eu falei aqui. É verdade. Quem tá ouvindo a gente agora fala, mas então a gente tem solução para isso. Mas a solução não passa pela discussãozinha besta de direita e esquerda. A gente tem que sentar e fazer algo parecido com o que a gente fez na reforma da Previdência. Só que com uma montoeira de coisas. E com velocidade alta. Não dá para ficar demorando um tempão para fazer tudo. Eu vinha para cá ouvindo a Band News FM, vocês falando sobre um episódio localizado em São Paulo, que é uma decisão da Justiça de interromper um trabalho numa revitalização do Largo do Aroche, que é uma região na região central de São Paulo. Resolveu, vamos parar. Quer dizer, vamos parar. Por que vai parar? Vai parar porque parece que tem um problema e parece que não parece. A Carla Bigato foi ler a argumentação e eu achei que ela fosse perder o fôlego, de tão grande que era a argumentação dada pelo Ministério Público. Ridículo. Alguém aí tá mentindo. Alguém não fez direito. Mas, gente, é ridículo parar. Não pode parar nunca. Deixa rolar e bota em cana se tiver problema, mas não pode parar. Quantos minutos você precisa para entender por que parou?
10 segundos, você chama o cara e fala, por que tem problema na obra? Explica aqui pra mim, então. Então toca. Por que manda parar? Sabe quanto ele vai ficar parado? Semanas. E aí entra com uma liminar, e aí entra com uma liminar, e aí entra com uma liminar. Porque essa máfia das liminares e é o Poder Judiciário, e é o Ministério Público, é todo mundo ganhando uma montoeira de dinheiro, enchendo a paciência e não deixa a sociedade andar. Ah, mas a gente já encontrou vários casos de corrupção. Sim, e o aeroporto de Vitória ficou parado 16 anos e as pessoas em Vitória tinham que se apertar num terminal pior. Pô, nós precisamos botar o país para andar, não dá para ficar assim. Então, hoje era o dia da distância, é emocional que a gente resolve. A física, que é incontornável, mas essa que nos separa dos ricos. Ou a gente faz alguma coisa, ou a gente vai ser condenado à pobreza, e não dá.